Hoje nós vamos falar de um assunto que muitas pessoas têm interesse. Pessoas que moram aqui nos Estados Unidos e pessoas que não moram, pessoas que estão no Brasil, estão em Portugal, que estão em diversos lugares do mundo. A gente vai falar sobre como investir em imóveis aqui nos Estados Unidos. Tem muita gente que quer investir, mas às vezes não tem todo o valor. Tem gente que quer fazer uma diversificação de investimentos. Gente, é o que eu sempre falo, diversificação é a melhor opção. Eu tenho vários investimentos da qual eu não tenho grandes retornos, como nós temos em criptomoeda, mas é imprescindível nós termos outros investimentos seguros. E não tem nada mais do que você investir no mercado imobiliário americano, gente. E hoje a gente vai chamar uma pessoa que é expert em imóveis aqui nos Estados Unidos. A gente vai conhecer alguém que é muito conceituado. É claro, ele é nosso cliente também. Gente, você sabe que eu gosto de fazer parcerias com as pessoas que estão dentro do nosso ecossistema, né? Então são pessoas que todos os meus parceiros, onde eu faço algum tipo de empresa, onde a gente abre algum tipo de empresa, algum outro tipo de investimento, quando eu preciso de parceiros, de sócios, eu pego clientes. Por quê? Porque o cliente, ele confiou em mim. Então, ele também tem algo para me dar. Então, nada mais justo do que eu olhar para ele e falar: ei, o que você tem para a gente unir forças? Que é aquele formato que a gente trabalha, o sistema ganha-ganha. A gente quer fazer você ganhar e, claro, nós também temos que ganhar. Para quê? Para que se sustente, né, todo esse sistema. Sejam bem-vindos, olha quanta gente aqui, o Fábio, a Brígida, a Ariete, José Carlos, José, Rose, Anderson, sejam bem-vindos. A Adri tá sempre aí e a gente já vai chamar, porque hoje, gente, não sou eu a expertise nesse assunto. Eu estou entrando nesse mercado, tá? É um mercado trilionário, tá? E é claro, vocês também que fazem parte da Invisto para você, faz parte da Fine Wolf, vocês também vão ter a oportunidade. Então hoje a gente vai falar muito sobre o mercado imobiliário americano. Eu vou chamar o Sérgio aqui, tá? Deixa eu te achar aqui, Sérgio. Deixa eu te achar onde você... Aqui. Aí você aceita. Vamos lá, vamos ver. Aê! Aê, Tudo bem? Sérgio! Tudo bem? Tudo bem. Tudo bem, deixa eu... Aqui, muito bom. Sérgio, muito obrigada por você estar aqui, por você estar participando. Eu sei o quanto você é ocupado, né? O Sérgio, ele já tem aí uma grande experiência. A gente vai conhecer um pouquinho dele, tá? E a gente vai entender a expertise e como você pode ter oportunidade de investir no mercado americano, como você pode ter uma renda passiva com garantias em imóveis, tá? Sérgio, conta um pouquinho para nós. Quanto tempo você mora nos Estados Unidos? Eu tô aqui, já são 12 anos já. 12 anos. 12 anos, é. E como que foi essa vinda e como que foi essa entrada no mercado americano? Pois é, eu fui advogado no Brasil por 15 anos e nesse período todo, atendendo alguns clientes internacionais, a gente teve acesso a essas transações imobiliárias, porque os meus clientes compravam imóveis nos Estados Unidos. Então, eu já participava de algumas transações, tanto de real estate comercial, commercial real estate, né, imóveis comerciais, como residenciais. E aí eu falei, por que não entrar nesse mercado? E eu acabei me apaixonando. E eu, como eu sempre digo, né,
advogado, eu atendi empresas no Brasil. Então, empresas não sentem, não agradecem, não sofrem, não choram, não têm alegria. Ao passo de que no real estate você sente tudo isso do cliente, né? Eu costumo dizer que eu não vendo casa, eu mudo a vida das pessoas. Ai, que lindo. Você também ajuda as pessoas a realizarem sonhos, né? Porque tem Sim, muita gente que é o sonho dela comprar a casa própria ou até mesmo sim. investir aqui no mercado americano, seja do Brasil ou mesmo morando aqui, né? Sem dúvida, sem dúvida. E hoje você é corretor, ele é broker, que a gente chama. Explica um pouquinho sobre o mercado imobiliário americano, que ele é um pouco diferente do Brasil, não é, Sem Sérgio? dúvida, sem É, dúvida. é Pois por- é, Pode falar. você começa e inicia a carreira sendo um corretor, que a gente chama de real estate agent aqui. Depois de um certo tempo, você tem a opção de fazer um upgrade na carreira e se tornar um broker. O broker no Brasil é como se fosse o dono da imobiliária. Você, Ah, como broker, você pode ter corretores embaixo de você, e tudo entendeu? isso precisa de uma especificação, precisa, né, de uma licença, né? Sim, sim, sim. Eu costumo dizer que aqui nos Estados Unidos essa profissão ela é muito regulamentada, né? Tudo aqui é muito regulamentado. E eu costumo até brincar que eu estudei mais para minha prova de broker do que quando eu tirei o OAB em São Paulo, Eu acredito. porque é Eu muito acredito. regulamentado, é muito, não é impossível, lógico, não, ninguém é, mas é bem regulamentado, as leis são bem rígidas, a gente vive numa rigidez assim que não parece, mas a gente tem um monte de regras e regulamentações que a gente tem que seguir e atender. Uhum. E qual que é o diferencial que você percebe entre né, o mercado imobiliário americano e o Brasil? Quais que são as diferenças? Acho que a diferença básica, Rosângela, nesse sentido, é que aqui o vendedor, você como um corretor de um vendedor, você tem exclusividade no contrato de venda. Então, é até curioso que no Brasil a gente vê aquelas casas com um monte de placa de imobiliária, né? E aqui não, por quê? Porque aqui é um corretor só que tem a exclusividade da venda. Obviamente que todos os outros podem trazer o cliente, mas a venda é concluída por um corretor de escolha do vendedor. Ah, Essa é exatamente. a diferença mais gritante, né? Que eu até Uhum. acho que o Brasil está partindo para isso. A informação que eu tenho é que me parece que no futuro vai ser assim também lá. E tomara que seja. Uhum. E em relação a possibilidades de você investir em imóveis aqui nos Estados Unidos. Depois a gente vai falar da tokenização, mas eu quero abrir Sim, a mente deles para eles claro. entenderem que mesmo eu tenho muitos clientes no Brasil, né? Aham. Mesmo lá no Brasil, eles podem investir aqui, eles vão estar protegidos, né? E Sim. também até mesmo para os meus clientes daqui que querem investir em imóveis. Sem dúvida. Ah, a gente vai falar da tokenização mais para frente, mas a gente tem que deixar claro que isso é uma das possibilidades, né? Uhum. Eu tenho clientes no Brasil que investem em imóveis aqui e existem várias possibilidades. Você pode investir em imóvel de vacation home, que é muito comum, foi muito popular e eu sou muito sincero naquilo que eu indico para clientes. Não é mais tão popular assim hoje em dia por conta dos retornos, tá? A gente Sim, tem, a gente tem retornos muito melhores em outros tipos de investimento, como por exemplo a tokenização, não tenha dúvida. Mas sim. existem clientes que mesmo do Brasil fazem todo o investimento aqui, tem a sua renda em dólar, sem nem ter pisado aqui, nem não necessariamente. Eu acredito que tem muito cliente que Sim, nem veio para cá e tem renda em dólar, né, sim, em imóveis. Tem muita gente que tem, né, casa em Orlando, aqui em Miami, né? Tem muito, sim, né, nos Estados Unidos inteiro, né? sem dúvida. E digamos assim, se uma pessoa ela quer comprar, adquirir uma casa, ela mora no Brasil e ela quer adquirir uma casa aqui nos Estados Unidos, qual que seria o processo?
Você consegue O prim... falar? O Claro. tradicional, o tradicional. Sim, sim. O primeiro passo sempre é você, se você tem dois caminhos. Ou você vai comprar em cash, você vai pagar à vista, ou você vai financiar. Se você vai financiar, você tem obrigatoriamente que passar por um mortgage broker, que é um agente de banco que faz a intermediação entre o cliente e o banco. Eu sempre indico trabalhar com mortgage broker, porque se você vai direto no banco, o banco vai ter um produto só. O mortgage broker é um corretor de bancos que tem 50 bancos na tela dele. E esse Então, mortgage broker é quem faz o financiamento, seria é o isso? agente que faz o financiamento, sem dúvida. E aí Uhum. você vai ser pré-qualificado. O cliente sendo pré-qualificado por um mortgage broker, ele vai receber uma carta que a gente chama de pre-approval letter, uma carta de pré-aprovação. Com Uhum. essa carta na mão, o corretor dele pode ir para o mercado comprar o imóvel. Tá. Agora, tem um detalhe que muita gente não fala. Mesmo que você vai financiar ou se você vai comprar cash, o dinheiro, o valor monetário para isso, ou seja, o recurso que você precisa ter para dar de entrada no imóvel, tem que estar em solo americano. Não tem como esse dinheiro, nem a entrada, estar fora dos Estados Unidos. Obrigatoriamente Tá. tem que estar em solo americano numa conta bancária do cliente. Claro. Ou o que eu vejo assim é que os clientes eles abrem uma empresa aqui dos Estados Unidos, né? Uma LLC, Sim. abrem a empresa, aí abrem a conta bancária, aí enviam o dinheiro para os Estados Unidos e aí você pode comprar. Seria isso, né? Você não necessariamente precisa ter a companhia aberta. Tem muita Ah, gente que compra a casa mesmo sem ter uma LLC aberta. Isso depende muito do perfil do cliente. tá. Depende muito de uma proteção patrimonial que ele quer ter. Muitos não têm, Rosângela. Muitos não têm. Muitos têm contas mesmo. Até hoje eu atendi um cliente que o Banco do Brasil hoje consegue abrir conta nos Estados Unidos com o cliente estando no Brasil. Então, ele faz essa ponte, ele abre uma conta aqui nos Estados Unidos e transfere o dinheiro. Logicamente, quando a gente está falando em transferência de dinheiro, gente, é por vias legais, através de contrato de câmbio, o dinheiro tem que estar lastreado em imposto de renda. A gente não está falando aqui nada fora da Exato. caixinha, né? Exato. Então, Uhum. esse dinheiro lastreado em imposto de renda no Brasil, ele entra nos Estados Unidos. Aí o cliente, se o cliente quiser optar em ter uma LLC e colocar o imóvel debaixo dessa LLC, é a opção do cliente. E em relação aos impostos? Ó, já estão perguntando aqui. É melhor comprar na pessoa jurídica ou física? A questão é o seguinte: existe alguns condomínios ou algumas compras que você não consegue comprar como pessoa jurídica. Ah, Então, é? Eu não sabia é, disso. existem alguns que você não consegue, algumas situações onde você não consegue. Via de regra, a aprovação de um cliente internacional ela é até mais simples do que um local, um americano. Ah, é? Porque um brasileiro, por exemplo, sem ser residente nos Estados Unidos, ele obrigatoriamente tem que fazer uma entrada de 20 a 30%. Logicamente, quanto maior a entrada, menor a taxa de juros, e aí é outro assunto. Mas os impostos para isso, se para ele fazer entre pessoa física ou jurídica, não muda muita coisa. É só se a compra permite isso. Porque nos Estados Unidos, uma LLC, ela passa, todo mundo, a gente sabe disso, todo o imposto que entra na LLC transmite direto para o proprietário. Então não existe uma diferença, não existe um ganho muito grande com isso. A maioria do ganho seria proteção patrimonial, por conta Ah, de uma tá. LLC ser limitada e tudo, né? Ah, tá. Entendi. Muito legal. Teria mais alguma coisa, depois a gente vai entrar na parte da tokenização. Sim. Teria mais alguma coisa que você acha importante falar para eles dentro desse assunto? Eu acho que a questão mais assim, que as pessoas têm muita dúvida. Primeiro, assim, eu sempre, quando eu converso com um cliente que tem vontade de comprar um imóvel aqui, a gente precisa entender perfil familiar, se tem criança. Porque é aquela coisa, que nem, Rosângela, você mora em Miami, eu moro em Boca. Em Hum. Boca, para quem tem filhos, as escolas são um pouco melhores para você colocar as crianças em escola. Então depende muito do perfil. Algumas famílias faz sentido morar em Boca, outras não faz muito sentido morar em Boca. Depende muito do perfil. Então, quando a pessoa vem para morar, tá? Eu estou falando de moradia.
é um perfil diferente para cada família. Para investimento, logicamente que a gente já formata uma ideia e já tem esse produto direcionado para as pessoas. Uhum. E Ah, aí que entra legal. a tokenização. Aí, é. Gente, e a tokenização? Tem muita gente me perguntando como que é. A tokenização é algo muito recente, né? Eu vou Sim, explicar um pouco, porque as pessoas ainda têm dificuldade um pouco de entender. Por quê? Porque o mercado de criptomoedas, ele veio numa ascendência. Ele iniciou lá em 2008, e aí foi um tempo aí, 2017 foi um dos grandes booms, né? Que foi justamente onde eu entrei, né? Eu entrei antes desse boom e eu peguei já em seguida esse boom. Então, sim. nesse primeiro, até eu vou falar que até 2017 ela era muito difícil de ser aceita. Aí de 2017 a 2024 nós viemos rompendo tetos, né? Porque antes os institucionais, quem são os institucionais? Né? Os bancos, né? Principalmente os bancos e as grandes gestoras aqui dos Sim. Estados Unidos, que investem somente em stock market, em empresas, eles tinham muitas resistências. Porém, gente, não adianta. O mercado, ele realmente é revolucionário. Né? O mercado de cripto ele é revolucionário e os institucionais acabaram tentando que ceder, né? Eu já contei centenas de vezes para quem me acompanha que no início eu tinha conta bancária lá no Brasil e que conectava com corretora de cripto, eles fechavam minha conta e não queriam saber e ainda mandavam uma carta dizendo: você está trabalhando com algo que é contrário aos nossos princípios. Era mais ou menos isso, sabe? Mas aí o que aconteceu? Né? Foi se rompendo 2024, entrou os ETF, né? Que é uma bolsa de criptomoedas no mercado de ações. Aí, gente, aí primeiramente os bancos começaram a aceitar, começaram a oferecer esse tipo de investimento e veio o ETF regularizado. E a partir daí, aí sim, a gente pode dizer que o mercado já está sendo consolidado, porque até então nós estávamos tentando provar que a gente era um dinheiro real, né? Porque as pessoas antes ainda não tinham muitas negociações em cripto. Hoje você pode comprar casa, apartamento, você pode comprar Ferrari, o que você quiser em qualquer lugar do mundo você consegue comprar em Bitcoin, mas não necessariamente. Por quê? Porque existem as stablecoins. O que é uma stablecoin? Uma stablecoin é uma moeda pareada no dólar. A gente tem o USDC, o USDT. Então, é o dólar digital, né? Então, para a gente fazer uma transferência, é questões de segundo. E isso se tornou aí possível, foi aceito pelas instituições e aí com isso veio a tokenização. E ó, eu até falei para uma cliente hoje que eu estava em reunião com ela e eu falei, olha, pode esperar. A questão da tokenização, ela tá aí 2 a 3 anos. E nós fizemos isso baseado em um prédio de Nova York que foi inteiramente tokenizado, né? Foi um dos grandes momentos ali de início da tokenização, o prédio inteiro foi tokenizado. Então, o que é essa tokenização? Na verdade, é você pegar o prédio vale 2 bilhões. E aí você criar um token, uma moeda lastreado nesse prédio na mesma quantidade. Se um prédio vale 2 bilhões, você não pode soltar 4 bilhões de moeda. Aí, a menos que ela vai ter que virar 0,5. Mas Sim. tem que estar lastreado. A quantidade, né? A quantidade do token tem que estar com algo ali no mesmo parâmetro, né? Sim. Então, a partir disso, eu vi uma grande oportunidade para os clientes investirem aqui nos Estados Unidos. E quando eu criei a Fine Home, que ela trabalha exclusivamente com tokenização, ela foi desenvolvida pensando no americano.
Por quê? Porque o americano, né, Sérgio? Você pode falar mais do que eu. Você também trabalha muito com o americano, né? Sim. Conta um pouquinho do perfil do americano. Você que trabalha bastante com o americano, como é que é um americano? O americano é o que a gente fala aqui. A gente costuma dizer que a gente tem uma frase chamada by the book. Não, tudo é by the book. Então é tudo em cima das regras. O americano é muito cético. Aquela história, né, que a gente antigamente falava, o jeitinho brasileiro. Todo mundo tem o seu jeitinho, mas o americano ele é muito estrito, né? Ele é muito, É ele gosta. rígido, né? Exatamente, é preto no branco. Então não tem o que fazer, não tem jeitinho. Exato, exato. Até o Luiz está perguntando aqui, token seriam cotas semelhante, mas é na mesma visão. Seria isso mesmo, Luiz. Para você entender, ficar mais fácil, é basicamente como cotas, tá? Né? E só que qual que é o diferencial? Esses tokens eles estão lastreados na blockchain, porque a blockchain é a grande sacada de tudo. O que é a blockchain? A blockchain é um grande livro aberto onde você consegue ver todas as transações do mundo inteiro, tá? Então, por exemplo, você vai conseguir ver todas as transações dessa casa que a gente faz, tá? Mas ali na blockchain, você não tem um CNPJ, você não tem um CPF, você não tem um EIN, que seria o CNPJ daqui dos Estados Unidos, não tem um Social Security. Então, a blockchain, não tem como você burlar, tá? Não tem como você burlar, você não sabe de quem é, exceto se você conhece a carteira. Por exemplo, quando eu dou a minha carteira para alguém, quando ela abre na blockchain, ela consegue visualizar todas as transações que eu fiz na carteira. É como se eu desse o meu endereço do Pix e quando ela abrisse, ela conseguia ver tudo que eu tenho dentro do banco. Você sabia que a blockchain é assim? Você consegue visualizar tudo, sabe? E isso mostra o quê? Mostra clareza. Clareza nas negociações, que está tendo negociações ali mesmo. Então, se você sabe a minha carteira e tudo bem, se você vai mandar um SDT para mim, eu tenho que te mandar a carteira. E quando você abre a carteira, você consegue visualizar todas as transações que eu fiz dentro daquela carteira. Sabe? Então, é realmente muito aberto. Então, essa que é a questão da diferença de cotas e tokens, é porque o token, ele tá na blockchain, tá? Então, tá visualizado. Você vai conseguir ver as transações que a gente está fazendo ali, tá? É até mais seguro que uma cota, né? É muito mais seguro. Aliás, muito mais seguro. Porque eu até entendo, tá? As pessoas no Brasil, a gente tem que quebrar um pouco o paradigma, né, Rosângela? Essa questão de cripto, por exemplo, eu já falei isso para você outras vezes. Ela é tão séria e ela, se a gente não estivesse nos Estados Unidos, estivesse falando de outro país, aí você fala, tá, mas a gente está falando dos Estados Unidos, que é o país mais seguro para esse tipo de operação. Isso é tão sério, tão seguro e tão bem formatado que hoje, dentro da nossa cadeia de real estate, que eu falo, a gente tem uma plataforma chamada MLS, que é onde o país inteiro, todos os corretores do país inteiro têm o seu acesso. Isso é tão sério que hoje, dentro do MLS, que a gente fala, no MLS, já existe a opção de pagamento por cripto. Isso não existia antes. Que legal. Então, dentro da nossa plataforma, e eu já presenciei duas transações onde foi feito com cripto. Um imóvel em Orlando e um em Miami. Então, muito sério, o negócio é muito seguro. E as cotas, né, ou seja, os tokens, ele está lastreado, é como se fosse um cordão umbilical. O token é uma moeda, ou seja, vamos chamar assim, ele tem um cordão umbilical ligado ao imóvel. Exato. Um somente sobrevive se o outro está lá. Perfeito. Excelente demonstração. É justamente isso mesmo, né? Então, foi por isso que a gente criou a Fine Home. E, né, em 2024, 2025, nós tivemos um excedente muito bom, Fine Wolf, invisto para você e tal. Então, a gente teve um superávit, né? Muito bom. E aí eu falei, gente, agora tá na hora da gente ir para
outro tipo de investimento e até mesmo focar no americano, que ele é mais conservador, Claro. ele é mais rígido, tudo. E mesmo assim, até mesmo no Brasil, eu tenho muitos clientes assim que são conservadores que falam: ah, Rosângela, eu investiria, mas eu queria a garantia A em uma garantia. casa, em um imóvel. Falei, tá bom, calma que eu vou criar isso. E aconteceu isso. E, claro, gente, que a gente, principalmente aqui, aí eu fui procurar um advogado, como fazer tudo dentro da lei, como fazer tudo dentro das regras, não é? Meu advogado já está há mais de 25 anos aqui, também trabalha com muita empresa de imobiliária, né, de imóveis, e aí a gente foi verificar, só para você ter uma ideia, para você ver a diferença. Aí ele falou, ó, Rô, a melhor forma para ficar mais seguro, tanto para o cliente quanto para vocês, é a gente abrir um fundo de investimentos. Como você não quer ficar numa casa só, e realmente, a gente, nossa intenção é 20, 30, 40 casas, eu tenho intenção de investir em grandes imóveis, imóveis comerciais, tudo, tá? Então, a gente só tá assim no iniciozinho, mas assim tem muita coisa ainda para a gente crescer e tem muito espaço ainda para a gente crescer. E aí ele falou assim, a melhor coisa é a gente abrir um fundo de investimentos, tá? Regulado pela SEC, tudo certinho. Abre o fundo de investimentos, essa casa está dentro desse fundo e as pessoas que estão nesse fundo vai ter o cordão umbilical, como você falou, gostei dessa palavra, o cordão umbilical lastreado nesse imóvel, né? E aí a gente foi, né? Gastei uma grana fazendo esse fundo, criando esse fundo, mas eu sabia que era um grande investimento, né? E aí aconteceu isso, o fundo está 100%, e só para vocês terem uma ideia, né? Diferente, o nosso contrato ali é 3, 4 páginas da Invisto, da Fine Wolf. Uhum. Como é um fundo, tem que especificar tudo, aquilo que o Sérgio falou, é muito rígido. Eu vi hoje, são 2 contratos que tem que assinar, e um dos contratos, acho que tem 76 páginas. Eu falei, isso aqui é fundo, gente, é um fundo de investimentos. Então, realmente, é muito rígido, né? Dentro da legalidade, tudo, para a gente fazer da melhor forma, né? E aí, agora estamos com o fundo todo regularizado, a casa está agora, final de outubro, é para ela estar pronta, porque você poderia investir antes, só que até isso também é diferente. Quando você investe na Invisto ou na Fine, você investe num mês, no outro mês você já recebe. Por quê? Porque no outro dia eu já posso negociar, eu já posso comprar e vender com o teu dinheiro, diferente da casa. E da casa, ele falou assim, Rosângela, você pode até pegar investimentos antes, mas você só vai conseguir dar retorno depois da casa pronta. Depois da casa estar realmente tendo uma renda e tudo, né? Daí eu falei, entendi, então tá. Né? E aí, se você investisse antes, você tinha um bônus, porque você estava confiando antes da casa estar pronta, né? É mais fácil. É mais fácil você investir quando você está vendo a casa pronta do que quando você vê o projeto, não é? Sem dúvida. Então, quem investisse no projeto ia ter uma rentabilidade um pouco maior. Porém, é claro que existiria um risco maior, porque a pessoa ainda não está vendo. Até essa cliente que eu estava conversando hoje, eles investiram aí no Brasil num sistema de cotas e a incorporadora quebrou e aí os imóveis estão tudo travado e ninguém consegue pegar nada, sabe? Porque o imóvel está tudo travado. E aqui não, aqui é diferente. Então a casa já está praticamente pronta, agora em outubro ela já vai ser entregue. Então os clientes que investirem a partir de agora, em novembro já vão conseguir receber, né? Então dentro do mercado imobiliário. Agora, Sérgio, que foi algo que você comentou na live passada, né? Uhum. E eu achei interessantíssimo, eu quero que você comente aqui com o pessoal. Claro. Uma pessoa que tá lá no Brasil, veio aqui, trouxe o dinheiro aqui para os Estados Unidos e comprou uma casa. Vamos dar o exemplo, ele comprou uma casa de 400 mil dólares para investimento, não para moradia. Uhum. Comprou a casa de 400 mil dólares, né, que seria 1.200.000, pouco mais aí, né?
né? Por aí, né? Mais, né? Não, Seria um dois pouquinho mais. milhões. É. E aí, reais, né? E aí, ele comprou uma casa para investimento de 400 mil e ele vai alugar, tá? Qual que seria o retorno mensal dele no aluguel? Pois é. Aí é o seguinte, se a gente for falar em Flórida, tá? Na Flórida, uma casa, independente do valor, a gente está dando o exemplo de 400 mil, mas vamos colocar de uma forma geral, tá? Tem clientes que investem menos que isso e clientes que querem investir um pouco mais. De uma forma geral, se você colocar um dinheiro numa casa na Flórida para receber retorno de aluguel dela, e se você estiver fazendo 6% Ao ano. ao ano, aí você compra uma garrafinha assim, bonitinha, de espumante e estoura assim, eita, ganhei dinheiro. Porque não é, tem muita gente, eu recebo, toda semana eu tenho clientes que me mandam vídeo de outros, de YouTubers de Orlando, por exemplo, que ficam falando de retornos mirabolantes. Gente, não é assim que funciona, tá? Na vida real, olha, eu gostaria muito que fosse assim, mas na vida real não é, tá? Esse tipo de imóvel, principalmente em Orlando, não dá esse retorno que eu não vou falar 100%, mas porque toda regra existe uma exceção. Mas, via de regra, não dá 6%. Na Flórida, eu tenho vendido imóveis fora da Flórida, em estados de baixa renda, onde dá mais que isso. Mas na Flórida, que é a menina dos olhos do investidor brasileiro, não dá isso. Uhum. E aí, então, aí as pessoas até me perguntam, tá, Rô, mas se ele não dá o retorno, isso como que você. Porque quando você vai fazer a tokenização, eu vou receber o USDT, né? O USDT, e aí eu vou dar um retorno de 1,25. Então, seria 12%. Então, é o dobro do que se a pessoa tem o dinheiro, se a pessoa tem a casa e ainda tem todo, né, o Manutenção, gerenciamento da risco. casa. Porque isso custa, né? Existe Isso um risco custa. que muita gente não gosta de calcular e muitos corretores não gostam de falar, que se chama vacância. Então, vacância o que que é? Você tem uma casa, agora põe para alugar. Se ela não alugou no primeiro mês, já não são 12, fora o comissionamento do corretor se teve. Então, a vacância tem um custo muito alto para isso. Já na tokenização, você não tem vacância. Não tem. Exatamente. E aí, então, como que eu vou conseguir dar um incentivo? Eu gosto de explicar, tá? Explicar o negócio mesmo, Claro. para a pessoa entender que além dela ter a segurança que está lastreado no imóvel, a gente consegue dar essa rentabilidade. Como eu vou receber o SDT, então, essa casa, ela já está paga. Então, ela já tem esse 420. Então, aqui todo o investimento que a gente vai pegar, eu vou investir em uma outra casa. Só que eu não vou pegar esse dinheiro agora, por exemplo, esse 420 agora, eu não dei tudo de uma vez. Eu fui dando em partes. Nós começamos em dezembro. Dezembro para pegar os permits, para pegar tudo. Então foi 11 meses para a casa estar pronta, desde compra de terreno, desde permit, e uma coisa que eu estava falando hoje, contando para minha nossa cliente, né, Sérgio, você deve falar muito bem isso. Quando você vai construir uma coisa aqui nos Estados Unidos, não é assim de você pegar e construir, né? Cada passo tem que passar por supervisão, não é? Os Sim, permits. são os permits. Sim, as historias de permits. Exatamente. Então, você precisa desses. Assim, então, primeiro eles precisam, vão lá, a gente faz o projeto, eles avaliam. Ok, pode começar. Não, não tá bom, tem que mudar isso, tem que mudar aquilo. Ok. Aí faz a primeira parte. Aí, para a próxima parte, eles têm que aprovar. Daí tem, eu sei porque eu via eles aprovando ali. Eles fizeram, aí o cara foram aprovar. Ó, isso aqui não tá muito legal, precisa acertar e tal. Então, cada fase, gente, é supervisionada, né? Eu não sei seria, eu não sei o nome da pessoa, seria o fiscal normalmente é da própria cidade, né? Porque as Sim, cidades têm sim. suas próprias regras, né? Exato, exatamente.
Isso é uma coisa também. Cada cidade, cada condado trabalha de uma maneira. Existem condados muito complicados. Aqui tem muitos investidores que acabam até fugindo de algumas cidades, priorizando outros lugares por essa questão. Então, assim, não é. A gente tem que entender o seguinte: não é ruim o investimento imobiliário. Pelo contrário. Mas, conforme a evolução das coisas vieram, a tokenização, por exemplo, como eu disse, é muito mais tranquilo para quem está do outro lado do mundo querer investir, não ter vacância, não ter problema com manutenção, o inquilino quebrou as suas coisas. Não tem esse problema. A tokenização te dá um retorno onde você vai estar livre de problemas. É o que a gente fala aqui, né? É peace of mind. Então você está com a cabeça tranquila, tendo seu retorno tokenizado numa moeda que ela está lastreada diretamente ao imóvel. Exatamente. Então a gente vai conseguir trabalhar com isso, porque à medida que eu vou construindo outras, ou comprando, reformando, e aí a gente pode vender, ou a gente pode alugar, eu tenho o valor. E esse valor é em USDT. Aí a gente trabalha esse Exato. USDT e dá o retorno para a própria empresa. E a empresa distribui para os clientes, né? Então Olha, dessa forma que o negócio se torna sustentável. com certeza. Eu arrisco dizer aqui que daqui um ano, em outubro do ano que vem, a gente vai estar fazendo uma live aqui e a Fine Home vai estar com 30 casas. Amém! Vai estar com Amém! 30 casas, pelo menos. E é bem isso, porque tem uma pessoa que ela hoje também eu fiz a reunião com duas pessoas interessadas na casa, só que tem uma pessoa que ela tem a possibilidade, ela falou, de pegar a casa toda. Eu compro 420 tokens. E se ela comprou, é só ela que vai ter o direito, não vai ter mais Exato. ninguém, não vou vender para mais ninguém. Eu lembro uma vez que a gente falou sobre isso, desculpa te cortar. Isso. Falei isso uma vez, eu falei, você vai ter cliente que vai comprar os tokens da casa toda. Uhum. Dependendo do cliente, do investidor, do perfil do investidor, para ele faz sentido. Faz sentido tokenizar tudo e ter o imóvel todinho tokenizado. Exatamente. Isso vai acontecer. Exatamente. O Luiz está perguntando, mas enquanto não vende, como você paga os tokens? Eu não vou vender. Nós vamos fazer um portfólio imobiliário. É o que o Sérgio falou. Nesse fundo, a gente quer ter 30, 40, 50 casas. E Sim. também eu quero imóveis comerciais também, né? Que também dá um retorno ali. Então, a intenção não é vender, Luiz. Mas eu posso vender se surgir uma boa oportunidade, eu posso vender. Porém, isso está escrito no contrato, que se eu vender a casa, eu vou ter que ou devolver o valor para o cliente e terminar o contrato, digamos assim. Eu fiz agora essa tokenização nessa primeira casa e eu peguei e investi $100 mil. E o cliente está recebendo e é no 6º mês e eu decido vender. Se eu vender essa casa, eu tenho que honrar o resto dos 6 meses e devolver o capital para ele, tá? Porque eu vou pegar um equity dessa casa. Então, eu tenho que devolver isso para o cliente, eu tenho que pagar o que eu assumi com ele e devolver o capital dele. Ou então, pegar e lastrear em outro imóvel. Eu não posso deixar o cliente solto, Sim. sabe? Sem um lastro de um imóvel. Então, dentro desse fundo, eu tenho a autonomia de ou alugar ou de vender, tá? Eu tenho autonomia, porém, o cliente tem a garantia do recebimento e que não vai ficar em nenhum momento sem a ancoragem de um imóvel, né? Exato. Exato. O Félix está falando aqui. Olha, então acho que sou americano, não gosto do jeitinho brasileiro, não. Amém, bem isso. Legal, muito bom, tudo certinho. Isso mesmo. E aí, então, como que é? Tá, Rosane, então beleza, eu quero investir, como que é? O mínimo é $10 mil, então são 10 mil tokens que você vai ter, tá? E esse 10 mil tokens, ele vai estar a 1,25. Primeira coisa, com 10 mil, jamais você conseguiria comprar um imóvel aqui, né? Não compra, né? Com 10 mil.
com 10 mil dólares não compra. Então, é uma possibilidade de pessoas investirem no mercado imobiliário americano com valores menores. Então, essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem, diversificação. A terceira, você vai ter, né, um investimento onde está lastreado em um imóvel, que é o quê? Dá uma segurança maior ainda, né? Então, essas são as grandes vantagens, né? E se o cliente... e daí terminou o contrato. Hoje me perguntaram isso, tá, Rô? Então, eu vou fazer um contrato com você de 1 ano e eu vou estar recebendo 1,25 todo mês. Então, para 1 ano é 1,25, para 2 anos é 1,5, tá? Então, é muito maior do que se você mesmo investisse sozinho aqui. E aí, quando terminar o contrato, o que você faz? Você vai ter a opção de renovar o contrato ou de resgatar seu capital. Você pode resgatar o seu capital. E aí vai liberar uma cota. Digamos que você tenha lá 50 mil dólares, 50 mil tokens. Eu quero vender os tokens. Posso vender os tokens? Eu vou vender os tokens. Você pode vender para outra pessoa ou você entrega para nós, a gente pega de novo os tokens e nós vendemos para outras pessoas. Né? É bem seguro, uma operação muito fechadinha, não tem vazamento, né? Não é uma coisa que tem algum risco embutido nisso. Não tem, gente. Tá? A tokenização eu acho que isso daí vai começar a crescer muito nos Estados Unidos. Muita gente vai começar a falar disso. Já tem muita operação dessa acontecendo. Esse prédio que você falou de Nova York aí foi um sucesso isso daí. Foi todo tokenizado e foi negociado todos os tokens do prédio. Então, assim, a gente até curioso, né, Rosângela? Eu tenho um amigo que investiu com a Rosângela e... Americano. E por indicação minha, falei, vai lá, não vou falar o nome dele, falei, vai lá, põe o dinheiro. Pode fazer, eu fiz, eu já sou cliente da Rosângela já faz tempo. E ele colocou uma quantia substancial. E aí passou, não lembro, acho que não chegou a passar nem um mês. Deu 28 dias, faltava 2 dias para ele receber o primeiro retorno dele. Pois é. Aí ele resolveu tirar o dinheiro porque ele achou que ele precisava fazer outra coisa com esse dinheiro. Não, isso aí é muito bom para ser verdade. Exatamente. Ele não conseguiu esperar os 30 dias. Exato. E aí, ok, devolveu o dinheiro ali. Pegou o dinheiro de volta. E eu falei com ele. De volta e tudo. Eu falei com ele recentemente, expliquei para ele da tokenização, ele entendeu essa questão, porque, gente, uma coisa assim, todo investimento existe para todos os perfis. Agora, para esse amigo americano, para ele faz sentido a tokenização. Por quê? Porque ele está vendo o imóvel. Tem muito investidor que quer ver a coisa lá. Né? Exato. Porque, gente, vamos falar sério. Quando você coloca o dinheiro no Brasil lá, num fundo de renda fixa, você não está vendo o que o banco está fazendo com o teu dinheiro também. Exato. Então, assim, você entendeu? Agora, na tokenização, aqui, você está vendo o imóvel. Se para isso para você faz sentido, então faça a tokenização. Uma curiosidade, se você pôr seu dinheiro no banco aqui nos Estados Unidos, tá, você vai ganhar uma renda normal aqui, 5% ao ano. Uau, 5%. 5,5%. Será que dá isso ainda? Pois é, então, entendeu? Então, assim, faz sentido a tokenização? Lógico que faz sentido, não tem a menor dúvida. Exatamente. Ela teve uma outra pergunta aqui bem interessante da Cris. Rô, se vender, o cliente pode escolher receber ou lastrear em outra casa. Exatamente, Cris. Se a opção for venda, é isso aí. Ou recebe tudo daí, tá? Não é, vou te devolver o valor. Não, eu tenho um compromisso com ele por 1 ano, então ele recebe tudo adiantado. Ou então ele pode escolher lastrear em outra casa, né? Então pode acontecer isso. Mas isso na venda. Mas como a gente já comentou, nossa intenção não é vender, é realmente montar um grande portfólio imobiliário, né? Que foi o que eu já tinha conversado com o Sérgio. O Sérgio é nosso broker aqui. Aí daqui a pouco ele já vai começar, né, trazer novas casas pra gente ir negociando. E
isso aí, gente, só tende a crescer. É igual uma cliente minha da Real Estate, ela é minha cliente, ela tem dinheiro investido no Brasil, ela tem dinheiro investido aqui e ela é realtor, né? Ela vende muito, muito em Tampa. Ela só falou assim, ó, Rô, só vou te falar uma coisa, vai faltar casa. Vai faltar casa, né? Ela falou, vai faltar casa para lastrear, para ver, porque você vai ver, é rapidinho, é bem isso, porque é muito mais seguro, né? E Mas o Luiz, pode falar. não, eu estava dizendo, é por isso que às vezes a gente acha oportunidades fora da Flórida. Como eu te disse, eu tenho vendido muito imóvel para investidor fora da Flórida. Então, a gente encontra perfis diferentes, imóveis de valores diferentes. E, Exato. e aí, para tokenizar, gente, não importa. Uhum. Tem que ser um imóvel que você está vendo, que ele está lá, ele está dando renda. É isso que importa. E se você Exato. depois. Eu acho que alguém perguntou aí qual o contrato é por um ano. Você tem a Isso, opção de um um ou ano ou dois. 2 anos. Isso. E só tem duas formas de recebimento, ou mensal ou no final do contrato. Não tem flexível, nada. É só ou você recebe mês a mês ou no final do contrato. Isso. E aí aquela coisa, gente. Se caso a empresa decidir por vender o imóvel, você recebe antecipado. Mas eu acho que isso não é a intenção, né, Ró? A Não é intenção intenção. é manter o Não, imóvel não é como portfólio. intenção. É, O Ada tá falando, né? O imóvel não desaparece. Muito bom. é. É verdade, muito boa. O Ada é um Eu amigo lá do Brasil. Um abraço, Ada. Obrigado aí por estar muito participando. legal, ele falou. Já o imóvel não desaparece, é verdade. A Cris está perguntando: pode comprar token de várias casas? Sim. Nesse momento, a gente só está com essa de 420 mil dólares, que é o que a gente tem disponível. Fechou essa? Aí, Sérgio, bora trabalhar para a gente ver qual que é a próxima casa, né? Que aí, se já tiver mais investidores, aí eu não vou construir, porque eu levei 11 meses para construir porque eu queria. Eu queria a primeira, a construção, eu queria todo o passo a passo, eu queria acompanhar, eu queria ver, sabe? Então eu queria a construção. Mas agora a próxima, provavelmente, a gente já vai comprar. Então já Sim, vai vir outra casa para o fundo, sabe? é isso aí. Então, provavelmente a gente vai comprar. O Luiz está perguntando: e quando o imóvel ficar em vacância, como você remunera? Nesse caso, ele não vai ficar, tá? Em vacância no sentido, não alugou. Aí fica a responsabilidade para mim. E aí, aquilo que eu falei. Por isso que, como eu recebo em USDT, então eu consigo trabalhar esse dinheiro mesmo se, digamos, não tiver alugada. Claro que para mim, eu preciso correr atrás de deixar esse imóvel gerando renda, né? Porque senão quem está perdendo sou eu, com certeza, né? Então é dessa forma, tá? Mas como a gente vai ter esse valor em USDT, então a gente já consegue ir trabalhando também, né? Dentro da Ele Fine Home. ele está protegido dentro do próprio ecossistema, né? Por isso que eu entendi a questão do Luiz, a dúvida dele, que era uma dúvida já que outras pessoas levantaram. Fala, e aí, mas você está falando, mas e aí, se o O retorno imóvel não não é é. alugado. Mas aí é outra questão. Nós estamos falando com um background que a própria plataforma, o próprio ecossistema das empresas mantém. Então você está trabalhando ela em cripto, né? Vamos falar assim para eles Exato, entenderem melhor. exato. Uhum. Exatamente. Então, como eu vou estar trabalhando em cripto, a gente consegue fazer essa movimentação ali, tudo dentro da Fine Home, né? Então, é dessa forma que a gente consegue. Né? E a intenção realmente é fazer esse portfólio imobiliário, né? Gente, tem mais alguma pergunta, algum questionamento, alguma coisa que você também acha, Sérgio? Então, eu acho que assim, uma coisa legal para deixar bem claro para as pessoas é que assim, no futuro, e é um futuro muito próximo, a Fine Wolf vai ter, como você falou, imóveis também comerciais. Então, imagina que a gente vai tokenizar um posto de gasolina, um plaza comercial, que é um mall. Que a gente, às vezes, um plaza comercial é um mall onde tem várias lojas. Nossa, Então, um mall! Tokenizar um mall! tokenizar Aí um você mall. E falou por a que minha não? língua. Você E por falou a que minha não? língua. Né? Muito bom.
A gente tokeniza o mall. Então vai ter perfis de investimento diferentes. E Hum, isso vai ter nuances que no futuro o próprio investidor ele vai ter vontade de ou reinvestir ou de reinvestir mais ainda em outros perfis. Isso vai ser muito bacana. exatamente. Exatamente. E acredito que dependendo do imóvel, a gente vai conseguir dar um pouquinho mais, um pouquinho menos também, né? Claro, Então, tudo antes, a gente, né? O cliente não vai fazer nada sem ele saber, tudo sem dúvida. regularizadinho ali, né? Então, Vai ter esse é cada o diferencial. produto para ele escolher da forma que ele preferir. Exatamente. Uhum. Então, gente, olha, o que eu tenho que falar para vocês? Que realmente nós estamos aí iniciando esse grande projeto e eu falo para vocês não ficarem de fora, porque hoje nós estamos com 7 anos da Invisto. Sábado passado, né, nós fizemos a live aí de 7 anos. Aí eu escuto tanto as pessoas dizendo: Meu Deus, eu já escuto da Invisto ou da Fine já há uns 5 anos. E por que eu perdi tempo? Então, hoje você está tendo a oportunidade de iniciar esse negócio conosco. Gente, daqui a pouco já estamos com 7, 10 anos, estamos aí com gigantesco, aí com uma quantidade gigante de imóveis, sabe? E você foi aquele que participou desde o início, que vai ter essa rentabilidade com garantia, com segurança que a gente sempre busca, né? Ó, bem legal aqui. Ah, Rô, pode repassar o token para outra pessoa? Cris, boa pergunta, Cris, mas nesse momento, não, ainda não. Mais para frente, quando a gente tiver, ainda assim, mas nesse momento, não. Nesse momento, a gente quer ter, assim, cara a cara com o investidor, mas depois, sim. Depois você pode, aí a gente vai conseguir. Até por quê? Porque eu também construí a plataforma da tokenização. E aí depois a gente vai conseguir fazer, porque cada casa é um token. É uma carteira, é um token, é uma blockchain. Então, cada uma é individualizada. Depois que nós tivermos mais, aí a gente vai poder conseguir, mas nesse momento não, tá? Não vai conseguir vender para outra pessoa ainda não. A Marta também está perguntando: quando o dinheiro do investimento da tokenização é devolvido no final do contrato, ele passa por algum reajuste? Se você investiu US$ 50.000, vai voltar US$ 50.000 para você, tá? Volta US$ 50.000. Se você investiu US$ 10.000, é US$ 10.000 que volta para você. Por quê? Porque se você tem 50.000 tokens, você pode devolver 25 e ficar com 25, digamos assim. Porque você vai ter os tokens, é você que vai decidir. Não, eu quero, né, te entregar todos os tokens. Ok, tudo bem. Eu já posso passar para outro cliente aqui. Liberou aqui, eu posso passar para outra pessoa. Ah, uma coisa que eu ia falar de diferente do token com as cotas. Nossa, agora não me lembro exatamente, agora eu perdi. Que tinha uma diferença bem crucial. Depois eu faço um post que agora fugiu de uma diferenciação bem grande entre o token e a cota. Agora, eu acredito que era mais da blockchain mesmo que eu já tinha falado, mas se eu lembrar, aí eu volto a fazer um post aí específico disso, sabe? Aí, como eu li aqui, acabou perdendo. Mas aí você que decide se você quer devolver todos os tokens ou se quer devolver parcial, né? Eu acredito que ficou bem claro. Então, se você quiser iniciar, já está aberto, já está aí. Em novembro você já pode receber seu primeiro retorno lastreado aí em um imóvel aqui na América, né? E o Sérgio vai estar aí também para nos ajudar, para ir buscando as novas casas. A gente não vai se limitar somente à Flórida, né? Não Sim, dá para se limitar somente à Flórida, né? E isso também é bom, né? Porque a gente vai ter outras oportunidades em outros lugares. claro. Né? A gente já Hoje, está trabalhando em cima disso. hoje quais outros lugares que você tem vendido muito? Hoje, um estado que está dando
bastante oportunidade para investidores é o estado de Missouri. Missouri. O estado de Missouri é um estado pobre, mas ele tem uma característica que os imóveis lá são mais baratos que na Flórida, mas o estado tem uma demanda de locação muito alta. Então a gente tem um produto lá, um programa lá que chama Section 8. O que é o Section 8? As pessoas de baixa renda, o governo paga o aluguel para ela na totalidade ou uma parte. Então imagina você ter um imóvel onde o governo do estado paga o aluguel para você. Uau! Então assim, né, é no-brainer, né? Não tem, não tem o que pensar. Sim. Então tem muito cliente nosso que está investindo lá, comprando casas. As casas são mais baratas que na Flórida. Os aluguéis são mais baratos, mas, gente, a conta é simples, né? Sim. Se você paga... Se eu te falo que na Flórida dá 6 e lá dá 9, não importa o valor. Não importa o valor, com certeza. Entendeu? Então, isso também é outro produto que a gente tem buscado em outros estados, porque os clientes têm buscado alternativas de investimento. Agora, quando eles se deparam com tokenização, aí o dinheiro fica na Flórida. Aí o dinheiro fica na Flórida. Por enquanto, mas a gente vai acabar. Não, digo na Flórida, na Fine Home, é isso que eu estou dizendo. Sim, na verdade, a Fine Home ela está localizada em Delaware. Porque é o estado. Sim, que é o fundo ideal, né? O Sim. advogado verificou que a melhor forma é em Delaware, né? Que é Delaware, ele seria um Paraíso fiscal. É um estado que ele não incide impostos, né? Na verdade, A gente chama de paraíso fiscal. Paraíso fiscal, exatamente. Está dentro dos Estados Unidos, né? Está dentro dos Estados Unidos, mas ele é um paraíso fiscal. Então, isso também já foi uma estratégia jurídica de abrir a empresa também em outros lugares, né? em Delaware. Sim. Muito legal. Ó, o Leonardo está dizendo, fevereiro estou dentro, com certeza. Então, você vai pegar outra casa já vamos estar na próxima. É isso aí. Gente, olha, mas foi muito esclarecedor, Sérgio. Muito obrigada por você ter participado. Imagina, você é meu. abriu a mente do pessoal aqui, né? Eles conseguiram visualizar algo que talvez, às vezes, eles que moram lá no Brasil, eles não conseguiam, e agora eles têm. Então, foi muito bom mesmo. Né? E daqui uns tempos a gente volta com uma outra contando as novidades, né? Dos novos investimentos que nós vamos estar fazendo. Né? Sem dúvida nenhuma. Obrigado, Rosângela, por tudo. Eu quero deixar uma mensagem para todo mundo. Vocês podem ter tranquilidade nisso, porque a gente está aqui olhando. Eu sou corretor, eu sou broker e eu estou validando o que a Rosângela está fazendo. Então, não é uma coisa mirabolante, não. É uma possibilidade de investimento lastreado na lei americana, onde é permitido fazer isso. Hoje é um negócio completamente seguro. E que você tem um imóvel, se você quer ter uma garantia que você está vendo, o imóvel está lá. Exato. Gente, muito obrigada. Foi excelente a live. Ela vai ficar gravada, tá? Né? Olha, até a Marta estava falando, difícil encontrar um investimento mais seguro e rentável do que ter tokenização. É verdade, isso aí. Gente, obrigada, Deus abençoe e entre em contato conosco, tá? Pra gente dar sequência nisso, tá bom? Vai ficar gravada a live, tá? Então tá bom, boa noite. Obrigada. Valeu, obrigadão. Deus abençoe. Amém.